Boa tarde. Todo mundo está ouvindo bem? Tá, essa altura está boa? Ok. Bom, o tema de hoje é bem atual, né? E assim, bem peculiar, eu digo, a nossa vida, a nossa contemporaneidade. Indissolubilidade do casamento. Então, os casamentos que nós presenciamos já há algum tempo são indissolúveis. O que vocês acham? Quem aqui está casado há 40 anos? 40, 46, 50. Tem um bocado de história para contar, né? Tem um bocado de história para contar, né? Quem está casado há esse tempo todo. O que eu achei bem interessante nessa parte do Evangelho é que quando ele fala sobre a indissolubilidade do casamento, é bem peculiar quando traz: não separeis o que Deus juntou. E aí, como é que a gente pode entender o que Deus juntou? Será que foi a nossa ida lá para a igreja, que foi abençoado pelo padre, pelo pastor? Vocês acham? Que seria isso? Os propósitos. Quem mais? Casamento provacional. Tem muitos casamentos provacionais. A maioria, a grande maioria, né? E aí, como é que a gente faz hoje? Torna essa união indissolúvel ou toma outro caminho? Deve ir até o fim, né? Se é uma aprovação, tem que ser suportada, né? Com amor e paciência. Ok, a senhora trouxe uma coisa bastante relevante, né? Amor e paciência. Olha só, nós, né, algumas mulheres casadas há 40 anos, eu tenho 44 de casamento, vou fazer 45 esse ano, né? E aí, hoje eu olho para minha neta assim, e digo, ela vai fazer 18 anos, eu digo, eu casei com 18 anos. Eu não vejo minha neta casada. Eu casei com 18 anos. Quer dizer, nessa juventude que hoje a gente vê completamente diferente, né? Então, vejamos só. Casamentos, como se diz, casamentos provacionais. Divaldo, nesse livro aqui que ele responde, ele diz que a maioria, ou uma grande parte dos casamentos, eles são planejados na espiritualidade. Então, quando a gente está lá, se predispõe a se unir,
planeja-se, e quando a gente reencarna, claro que nós trazemos os nossos conflitos, né? Então, vejam, são duas pessoas que se unem, que se dispuseram a conviver juntas, mas que cada uma traz consigo os seus conflitos. E se esses conflitos não são entendidos por quem vai conviver juntos, é muito provável que essa união, ao invés de alma gêmea, vire o quê? Vire algema. Exatamente. Ao invés de se transformar em alma gêmea, se transforme em algema. E aí ele diz o seguinte, olha só. Quando procuramos a união conjugal, sempre levamos conosco muitas fantasias em nossa mente. Acreditamos que o casamento é uma viagem ao país da felicidade plena e que o outro é a complementação das nossas necessidades. Isso é verdadeiro? Não. Né? Olha a ilusão que nós casamos. Né? Tem uma frase que diz assim, as mulheres casam desejando que o homem mude. E os homens casam desejando que as mulheres não mudem. Não é? Porque quando está no namoro, que hoje em dia nem se namora muito, né? Mas, de qualquer maneira, tem o tempo, né, que se passa conhecendo. Quantas e quantas vezes você percebe exatamente quem é aquela pessoa, tanto o homem como a mulher. E a gente insiste, não é? E mesmo assim, vamos casar. Não, você vai me fazer feliz. Alguém aqui faz feliz o outro? Impossível, né? Até porque tem dia que a gente acorda chateada, tem dia que a gente acorda de cara feia, tem dia que o outro acorda com os seus problemas, as suas dificuldades. E tem o outro lá que você tem que dar conta. E depois vem os filhos. Aí começam as discussões que vão minando essa relação. Porque essa relação, ela ainda não se baseou no que a gente chama de amor. Essa relação, ela pode até, com o tempo, ela ir se transformando. Quando saem as ilusões, saíram todas as ilusões. Aí você diz assim, mas eu não via isso em fulano, não. Via. Era aquilo mesmo, fulano estava lá. É porque você estava tão iludido que você não enxergava que fulano era daquele jeito. E aí tem uma parte aqui desse livro que eu acho bem interessante, que Divaldo diz que o animal, ele é um ser, ele diz assim, ó, a monogamia já é um passo na história da humanidade, porque os seres humanos, principalmente o homem, é um animal muitas vezes polígamo. O casamento monogâmico, como união legal, constitui um enorme avanço para a sociedade. Mas aí a gente também vê quantos de nós
não está preparado para essa monogamia e, às vezes, leva uma vida de sofrimento, né? Ou as traições. E quase sempre quem tem que aguentar as traições, quase sempre, infelizmente, né? Porque isso vem desde não sei quando lá, e ele fala dessa dependência, né, feminina, que a mulher tem uma tendência a se permitir sofrer. E aí é quando a gente diz assim, o casamento provacional. E se esse casamento levado, vamos dizer, até os liames das suas, o máximo que se aguenta. Se nesse casamento, ao invés de se construir amigos, transformem-se em inimigos. Valeu a pena a indissolubilidade? Pois é. Ele também diz isso aqui. Veja, muitas vezes nós fomos frutos de famílias onde os pais se degladiavam o tempo inteiro, né? E aí se perde o respeito. Aqui ele também diz, quando o respeito é perdido, e aí perguntam a ele, quando é a hora do divórcio? E ele diz exatamente isso. Quando o respeito é perdido. Quando as pessoas já não mais se olham como indivíduos que precisavam estarem juntos. E aí ele traz um caso aqui que eu acho até que vocês já ouviram, que é de um senhor, que aí é quando ele fala do ciúme, né? Que esse casal vivia uma relação de muito ciúme. Que também ele diz, né? O ciúme é a insegurança. Você não se acha capaz de ser amado pelo outro, e aí você tem um medo enorme de perdê-lo, né? Porque é você quem não acha que aquele amor você é capaz de ter. E aí ele diz o seguinte, quando ele saía de casa, que chegava no trabalho, ainda não tinha celular, para a sorte dele, ele... ou dela, para a sorte dos dois, né? Ainda não tinha celular. Mas ele ligava. Amor, cheguei no trabalho. Daqui a pouco ele ligava de novo. Amor, estou indo lanchar. E ela ia sair de casa, ligava para ele. Amor, estou indo para as compras. E ele disse que esse era um casal muito infeliz. Porque a partir do momento que você vive acorrentado a outro, você é infeliz e faz o outro infeliz. Amor, estou indo para o lanche. E aí esse homem vem a desencarnar. E quando chega no enterro, tem uma menina, né, e uma senhora lá, em prantos copiosos, e ela vai perguntar, o que é que está fazendo com que elas chorem tanto? Aí ela diz, é porque esta menina é filha dele. E a mulher pergunta a ele, mas que hora ele ficava com você? E a resposta é imediata, na hora do lanche. A resposta é imediata. Era na hora do lanche. Então, veja, não separeis o que Deus juntou. Não separeis o casamento, porque me diga uma coisa.
Se eu estou bem com alguém, se eu estou me sentindo, tem uma relação de respeito, uma relação de afeto, de cumplicidade, eu preciso de outra pessoa? Isso é lógico. Eu só vou precisar de outra se essa que eu estou não estiver bem para mim. E Divaldo mostra isso claramente. Então, para que essas relações não se transformem em conflitos, né? Eu quero deixar bem claro, eu não estou aqui incentivando a separação, não, pelo amor de Deus. Não é isso, mas é para que a gente reflita. Ou eu aprendo a estar bem comigo e viver naquela relação que eu já transformei em afeto, ou eu não consigo. Porque com o tempo vai caindo tudo, né? Caem todas as máscaras. Só nos conhece quem convive conosco em casa. Né? Eu venho aqui no centro 3 vezes por semana, 2 vezes. Ninguém sabe quem é Cristina. Mas o meu marido sabe. Né? As pessoas que convivem comigo sabem das minhas fraquezas, das coisas que eu ainda não consigo. E no casamento, a gente vai partilhar de tudo isso. Mas é bem simples, não é, casar? É simples ou não? Sim. 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 Mas veja, ele responde isso aqui também. Quando os dois não conseguem resolver essas pendências para que elas não se transformem em uma situação pior, então é preferível que cada um... E às vezes, o que é que acontece? Você vai ter uma segunda experiência, mas você precisa cuidar daquilo que é seu. Porque senão você vai repetir. Entendeu? Você vai repetir a mesma experiência, porque é cada um consigo mesmo. Não tem como. Eu não consegui com esse, aí eu saio, caso novamente, eu vou errar de novo. Por isso que tem gente, tem pessoas aí casadas 7, 8, 9, 10 vezes, exatamente porque eles não conseguem conviver com eles. Eles não conseguem conviver com a sua própria solidão. E aí tem sempre que ter alguém junto. Porque a solidão, às vezes, ela não é bem aceita por muitas pessoas. Tem pessoas que estão sozinhos, mas estão bem. E tem pessoas que estão casados e estão sozinhos. Não é? Estamos casados, mas estamos sozinhos. Porque a partir do momento que essa relação ela vai se transformando em amizade, em afeto, ou você transforma isso em companheirismo, ou não vai para lugar nenhum. O companheirismo está exatamente nesse respeito. Né? E aqui ele conta a história de uma senhora que ela disse assim: olha, eu vou levar o meu casamento até o fim. Porque na próxima encarnação, eu não quero cruzar com ele nem na mesma calçada.
E aí, o que é que ele diz? Ok, pelo menos na próxima, se você conseguir levar nessa encarnação, você o trará, quem sabe, como aquele filho amado. Você não vai cruzar a mesma calçada, mas talvez você traga como aquele filho amado. Não é? Hã? Para caminharem juntos na mesma calçada. Porque se nós, dentro da doutrina, temos a certeza de uma reencarnação, que estamos em momentos evolutivos diferentes. Veja, tudo que a gente não consegue dar conta hoje, nós vamos adiar. Não tem como. Tem coisas que eu não consigo dar conta hoje. Eu me preparei, mas eu não consigo. E aí, eu vou me preparar mais um pouco para poder dar conta. E também são essas relações. E aí tem uma parte que ele traz também. Além dos casamentos, homem e mulher, hoje nós temos várias uniões afetivas, né, que também vão se estabelecendo. Vão formando famílias. E aí a gente precisa aprender a respeitar. Né? São os encontros de pessoas. Nós estamos aqui nos encontrando, nos reencontrando. E, às vezes, nos desencontrando. Né? Às vezes a gente se reencontra e lá na frente existe um desencontro. Que a gente se pergunta, e agora? Para onde a gente vai? Eu vou fazer uma pergunta a vocês aqui que fizeram a Divaldo. Existem pessoas que passam por diversas relações conjugais, mas sem sucesso. Por que que isso acontece? O que é que vocês acham? Uhum. Exatamente isso. Olha o que é que ele responde. Acho que você quase leu o livro. Estou brincando. Porque o indivíduo está esperando a solução do seu problema através do outro. Nada mais terrível do que esse mecanismo de fuga, que é procurar a realização através de outra pessoa. Sim. Sim. Exatamente. A gente projeta no outro aquilo que a gente idealiza, né? Olha para o outro e o outro vai ser esse ideal. Por isso que vem as decepções. Não é o outro que lhe decepciona. É você que projeta nele e idealiza nele aquilo que você gostaria que ele fosse. E assim são nos casamentos, são em relação aos filhos, as pessoas, as amizades. Né? Às vezes a gente conhece uma pessoa e idealiza. Aquela pessoa vira o ideal de ser humano. E lá na frente, aí ele vê um deslize. Poxa, me decepcionei tanto com fulano. Não, fulano não lhe decepcionou. Você idealizou, você projetou nele a tua idealização. E aí são os casamentos provacionais. Fora
o que a gente fala de casamentos. Eu ouvi, semana dessa, eu ouvi de uma senhorinha daqui do centro, e ouvi uma vez da minha tia. Minha tia disse: as lágrimas que eu chorei no meu casamento, eu não tive para chorar no dia do enterro. Veja. Não é? Veja que casamento. Que casamento. Não é? E uma senhorinha, uma semana dessa, disse a mim: eu dei graças a Deus, minha filha, quando ele morreu. Eu me senti livre quando ele morreu. Veja, assim também, como tem, a gente fala de algumas mulheres, mas também tem homens que passam por isso. Né? Tem homens que também se submetem a muita coisa pela sua dependência. Ele tem uma dependência emocional. E aí, a sua companheira é lá o suporte. Né? Antigamente se dizia: atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. Né? Hoje em dia se diz ao lado. Né? Então, continua sendo, ou na frente, né? Ou na frente. Ó, já se botou na frente, tá vendo? Ou na frente. Então, veja, exatamente, é a dependência. Às vezes nós temos dependência emocional do outro e nem percebemos. Às vezes a gente tem uma dependência emocional das brigas. Briga-se tanto, reclama-se tanto, que aquilo passa a ser uma dependência emocional. E a pessoa não percebe. Exatamente. Quando está perto, faz raiva. Quando está longe, faz falta. Faz falta exatamente por isso. É a dependência. Né? Cadê aquela pessoa para eu reclamar? Eita, já deixou a toalha em cima da cama de novo. Né? E o sapato? E não sei o quê. E lá vai. E você imagine uma pessoa que é extremamente organizada, casa com uma extremamente bagunçada. E aí? Vai ser o casamento perfeito, né? Pronto. O arrumado e o bagunçado. Mas os dois vão sofrer. Não vão? Porque um vai dizer: não é possível. Ninguém pode mexer em nada aqui que tu já está reclamando. E a outra vai dizer: mas eu não fiz nada, eu só deixei a toalha aqui. E aí vão. Quer dizer, se conseguirem conviver juntos, ótimo. Né? Maravilhoso. Se o amor for suficiente... Sim. 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 Exatamente. Exatamente. E Divaldo, olha, e Divaldo, ele fala também aqui, neste livro, exatamente sobre isso. Não é? Quando falta a questão financeira, porque as pessoas dizem assim: eu não aguento. E aqui ele conta uma historinha que eu achei bem interessante. Foi passando 2 amigos e tinha um cachorrozinho lá gemendo. O cachorro gemendo. Aí um olhou para o outro e disse: mas por que ele está gemendo tanto? Ele disse: porque ele está deitado em cima de um prego. Aí ele disse: sim, mas e por que ele não se levanta? Aí ele diz: porque não incomodou o suficiente. Veja, porque a paciência, quando aquilo você está passando e você adquiriu a paciência de conviver. Mas na hora que você
começa a se incomodar de uma forma tal que você não dá mais conta, ou você incomoda até o seu limite, ou você adquire a paciência e se resigna. Sim. 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 Também, né? Também. Veja, o que é que eu acho que seja muito importante que a gente perceba? Que somos seres espirituais, que estamos vivendo, eu acho que vocês já ouviram isso 1 milhão de vezes, que estamos vivendo no mundo material. Cada um de nós está em um processo de evolução e que quando a gente decida ou escolha estar com alguém, que a gente possa, pelo menos, começar a trabalhar em nós esse amor. Esse amor pelo ser. Esse amor pelo indivíduo. O resto vem com essa convivência. Até porque, principalmente, para quem tem filhos. Né? Nós temos filhos, ele também fala aqui no livro, tem filhos que são eles que pedem aos pais: pais, por favor, se separem. Vocês não conseguem mais conviver juntos. Eu já não aguento mais esse barulho. Eu já não aguento mais essa convivência. Essa convivência me faz mal. Então, é a paciência que não foi desenvolvida, é a resignação que não foi trabalhada, e aí se vive aos gritos. E se a gente for parar para olhar, fora as grandes agressões, né, que aí, outro dia, eu também falando aqui com algumas senhoras, eu dizia, olha só, mudando agora, eu me lembrei de uma coisa que eu vi essa semana no Face. Mulheres cristãs, se o seu marido te bater e o seu pastor pedir para você orar e não denunciá-lo, denuncie o marido e seu pastor. Não é? Porque com que direito? Veja, o desrespeito. Na hora que o meu marido levantar a mão para me bater, acabou. Não tem mais casamento. E aí é o que o próprio Evangelho diz quando ele chega no divórcio. O divórcio ele só vem efetivar um casamento que já estava acabado pelas leis dos homens. Sim. Sim. Mas aí vai exatamente aquilo que a gente falou. É a dependência emocional. Ora, se eu fui criada num lar onde eu via isso acontecer com a minha mãe e com o meu pai, é muito provável que eu tenda a repetir isso.
Por isso que é tão difícil a gente fortalecer algumas pessoas para que não se permitam sofrer esse tipo de abuso. Porque existe uma dependência emocional. Existe algo que diz assim, olha, você não merece. Né? Sim. Sim. Porque, olha só, é importante que a gente perceba o que é paciência. Paciência não é ser passivo. A gente tem que ter isso conosco. Eu tenho paciência quando eu sou capaz de esperar por alguma coisa. E quando essa minha espera, ela não me causa dor. A partir do momento que a minha espera, ela me causa dor, eu já não posso dizer que eu tenho paciência. Né? Porque é aquela coisa, eu bati no meu filho porque eu perdi a paciência. Não, você bateu porque você não tem paciência. É diferente. Né? Então, essas dependências, que são linhas muito tênues. Porque, às vezes, aqui Divaldo também fala. Ele fala muito bem sobre isso, quando ele diz que nós nos colocamos, como você diz, em lugares de vítimas. Exatamente o cachorro. Ele está lá deitado em cima do prego. Mas o prego está incomodando, ele está gemendo. Mas a dor não foi suficiente para que ele saísse daquele lugar. Que é por isso que nós, infelizmente, ainda precisamos passar por algumas provações para aprendermos não a sofrer, mas a lidar com a dor. Que existe uma diferença. Tem pessoas que elas lidam com uma dor de uma forma super tranquila. Tem aqueles que não aguentam a menor dor porque eles se desesperam. Por isso que estamos nessa caminhada. E aí estamos juntos. Juntos dividindo o mesmo espaço. Juntos olhando para um outro, muitas vezes sem darmos um bom dia. Né? Às vezes já estamos separados de fatos, mas estamos vivendo juntos. Opa, legal isso. Estamos aprendendo a conviver pelo menos na mesma casa. Já não nos suportamos, já não conseguimos dormirmos mais juntos. Mas pelo menos nós decidimos que vamos morar na mesma casa. Aí é aquele que lá na frente pode vir como filho. Porque você, de uma forma ou de outra, aprendeu a amar aquele companheiro daquela forma.
Sim. Então, ela apanhava todo dia. E eu já estava incomodando os vizinhos. Ele relutou, mas um dia ele decidiu ir falar com um amigo. Quando chegou lá, conversando com ele, me disse, olha, é desagradável o que eu vim fazer aqui, mas eu vim lhe pedir, até lhe aconselhar, para você procurar ter uma convivência melhor com a sua esposa. Eu soube que você bate nela todo dia, que já está incomodando os vizinhos. Não é bom você parar, vai chegar um entendimento. Quando ele estava assim, uma voz lá de dentro, ele ouviu, deixa, ele está batendo no pé dele. Então, começou. Pois é. Veja, exatamente. Vocês aí atrás ouviram? Não, ela contou uma história de alguém que tinha uma oradora que falou sobre um casal que todos os dias a mulher apanhava do marido. E aí um professor, que era muito amigo desse senhor, foi lá interferir e disse a ele que todo dia aquilo já estava incomodando os vizinhos, que ele parasse com aquilo. E lá dentro ele ouve uma voz: deixe, ele está batendo no que é dele. Né? Então, é exatamente isso, é a dependência. Essa dependência emocional, ela acontece. E é aí, veja, para que a gente leve um casamento adiante, a gente precisa se conhecer. Eu preciso saber quais os meus limites. Eu preciso saber se eu aguento estar em cima de um prego ou não. Né? Como o outro também. Ele precisa se conhecer. Ele precisa saber se aquela pessoa que está ao lado dele, ele consegue lidar com ela. Porque somos seres que temos nossas limitações. E aí precisamos, sim, acima de qualquer coisa, sabermos que Deus, né, tem lá a máxima: não separeis o que Deus juntou. Então, ninguém separa pessoas que se amam. Não tem como. Oficializa o que já está, de fato, separado. Agora, eu vou aguentar essa separação, como você disse, quando dá trabalho. Quando viaja, faz falta. Né? Eu vou suportar. Então, que a gente possa, no dia a dia, procurarmos saber um pouco mais sobre nós. Amarmos um pouco a cada um de nós mesmos, porque senão nós não vamos conseguir conviver com o outro. Se eu não amo a mim, se eu não estou bem comigo, eu não vou estar bem com ninguém. E para isso, claro, existem várias ajudas, né? Hoje, graças a Deus, a psicologia aí é bastante difundida, para que você possa se compreender e saber que o outro, ele não é sua bengala. Né? Até porque eu achava bem interessante, eu conheci um casal que ela dizia o seguinte: ele era tão ciumento, mas ele era tão ciumento que, né, é de criar coisas. Esse é o ciúme patológico, né? Que também aqui Divaldo diz: mas quem ama tem um ciúmezinho. Não tem. Quem ama não tem ciúme. Isso é a pura verdade. Quem ama, o ciúme não existe, porque quem ama não tem medo de perder. Né? Nós temos ciúme porque ainda estamos aprendendo a amar.
vamos amar um dia. E esse homem, ele era tão ciumento, que eu achava engraçado que ela dizia assim, sabe o que é que me conforma? No dia que eu desencarnar, ele não vai saber quem veio me buscar. E aí eu vou com quem vier me buscar. Já pensou se meu anjo de guarda for um gato? Né? E eu achava isso bem interessante, porque é real. A nossa caminhada somos nós, conosco e com todos. Estamos sós, juntos e misturados, para podermos evoluir. Não tem como. Então, aprendendo no dia a dia a trabalharmos essa paciência, que não é fácil, essa resignação, não é? Às vezes, isso começa pela tolerância. Eu tolero, mas eu ainda não tenho resignação. Né? Então, sim. 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 Por isso que a gente tem exatamente que ter esse cuidado, e é o que eu disse, conversando com as senhoras, eu sempre digo, vocês não podem permitir. Veja, não dá para a gente estar sentado em cima de um prego. Não é? Então, não existe amor quando eu quero lhe dominar. Você está certíssimo. Não tem. Isso não é amor. Não é? Então, não é amor quando eu digo, eu quero que você deixe seu cabelo grande. Não, o cabelo é meu. Eu corto ele do tamanho que eu quiser. Isso não é amor. Amor é algo que vai muito além. Você está certíssimo. Mulheres que sofrem violência, e é o que eu digo, a maioria dessas mulheres, elas são criadas em lares violentos. A maioria das mulheres, que sofrem esse tipo de violência, são criadas em lares violentos. Ou lares que já estão desfeitos há anos e ainda se mantém a mesma convivência pela dependência emocional. Né? Então, amor, né? Só para a gente encerrar, eu brinco sempre lá em casa que eu digo, eu adoro Roberto Carlos, mas esse cara sou eu, pelo amor de Deus, né? Porque o cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora, né? Pelo amor de Deus. E aí tem alguns homens que dizem assim, mas a pessoa não pode nem ser romântico. Não, isso é sufoco. Isso é te botar uma coleira. E hoje ainda temos mais um agravante. Temos uma coisa chamada celular, que é a nossa grande arma, né? Que precisamos ter muito cuidado ao usá-lo. Então, que possamos ter paciência, sim, naquilo que ainda a paciência na dignidade, a resignação também no respeito. Jamais a paciência e a resignação na falta de respeito e na falta de amor próprio. Jamais. Isso aí não dá para existir, porque aí é violência. Né? Então, que a paz de Deus continue conosco e que a gente possa trabalhar no dia a dia das nossas existências para nos tornarmos seres melhores do que somos agora. Quem sabe, daqui a alguns anos, né,
ou daqui a alguns séculos, não tenhamos mais que estar falando sobre essa violência, porque nós evoluímos um pouco nessa senda. Que Jesus nos abençoe.